Gravar? Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar do módulo 8, e esse módulo eu vou necessitar de 2 aulas para poder explicar para vocês, tudo bem? Então essa é a primeira aula, seja muito bem-vindo. Seguinte, abra então aí na página 131. Na página 131, o que vocês percebem aí? O que vocês veem? Vocês veem aí, vamos lá. Na primeira imagem, lá em cima, da esquerda, né, uma criança da etnia Iquipeng, uma foto de 2016, na região do Mato Grosso. Na direita, criança da etnia Kaxinawá, no Acre, foto de 2016. Embaixo, à esquerda, você tem uma criança da etnia Carajá, em Mato Grosso, de 2013. E aí, à direita, última foto, criança de etnia Caiapó, no Pará, foto também de 2016. E aí, as perguntas que estão aí, que eu estou colocando aqui no slide, para todo mundo conseguir acompanhar. Povo que está chegando agora, bom dia. Página 131, abra aí na sua apostila, tudo bem? Vamos lá. Primeira perguntinha que eu gostaria, e obviamente vocês podem participar, vocês levantem a mão aí Tem o símbolo, né, de você levantar a mão, chamar aqui, que aí acho que é mais fácil, né, mais prático. Isso, como o Arthur fez aí, deu de exemplo. Ou você tem uma pergunta, Arthur? Ou só foi para dar exemplo? Eu acho que foi para dar exemplo só. Enfim, primeira pergunta que eu faço é: o que é em comum entre as crianças representadas na imagem? É as perguntas que estão aqui, né, no próprio módulo, mas eu coloquei aqui no slide, enfim, né, vai que fica fácil, fica bonito, enfim, tá bom? O que é em comum? Fala, Arthur, você levantou a mão, pode falar. O que é em comum entre eles, entre as fotos? Arthur? Professor, o que é em comum é que todas são indígenas? Todas são indígenas, certo? Que mais? Outra pessoa? Alguém vê algo mais em comum nessas fotos, nessas imagens? Que todas têm um acessório diferente? Não. Quem falou? O Arthur. Oi, Arthur. Repete porque saiu um pouquinho baixo. Fala aí de novo. O que tem em comum? O que eles são iguais? Peraí. É que eu tinha falado que usava acessório. Acessórios. Sim, todos têm acessórios. Tá certo. Beleza. É algo em comum. Alguém vê outra coisa? Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, obrigado. Professor, que todos têm culturas diferentes. Levanta a mão para eu saber quem é, para saber o nome, porque aí aparece para mim. Desculpa. 2 participantes levantaram a mão. Fala, Victória. Que todos têm uma cultura diferente. Mas aí você falou para mim você falou para mim uma diferença aí. Eu quero saber o que é em comum. Todos têm uma cultura diferente? Vixe, agora é diferença ou é algo em comum? Ai, meu Deus. Professor, A gente vai tratar sobre isso. A outra pessoa que levantou a mão, a Natália. professor, Oi. é que eles fazem parte de grupos indígenas. São grupos indígenas, sim. Vamos para as diferenças? Vamos para as diferenças, né? O que é diferente entre elas? Aí os grupos indígenas são diferentes, né? Que mais? Além dos grupos indígenas diferentes. Eu vi uma semelhança que poucas pessoas perceberam, mas tudo bem, segue. E aí? A cultura. A cultura é diferente? As pinturas nos corpos deles são diferentes. A cultura dos corpos. Como assim a cultura dos corpos? Melhora aí a sua fala. Professor. Pintura. Espera aí que tem gente... Opa, bastante gente levantou a mão, maravilha. Calma aí.
Pedro, pode falar. E depois o Felipe. Fala, Pedro. Eles estão em regiões diferentes. Boa, eles estão em regiões diferentes. Fala, Felipe. As pinturas dos corpos são diferentes. A cultura dos corpos aí, o que vocês querem... Tá correto, eu entendi que vocês querem A dizer. pintura. Isso, a pintura, né? A pintura, ela é diferente, né? Ela é diferente e possui significados diferentes. Que mais? Deixa eu ver, mais gente levantou a mão. Natália, pode falar. Depois a Maria Eduarda. Ai, professor, eu esqueci de abaixar minha mão. Ah, tá. Fala, Maria Eduarda, pode falar. As vestimentas, os acessórios. Isso, as vestimentas, os acessórios são diferentes. Fala, Wagner. Wagner? Ou foi sem querer? Professor, os anos da foto são diferentes. Boa, os anos das fotos, elas são diferentes, né? Você tem 3 iguais e uma diferente, né? São de acho que eu não sei se alguém falou, são de regiões diferentes, né? Uma é do Mato Grosso, outro do Acre, outra do Pará, e aí também, né, tem uma semelhança aqui, né? Você tem 2 do Mato Grosso, e aí Acre e Pará. Uma semelhança entre eles, né, entre essas crianças, bem, primeiro, são crianças. É uma semelhança. Mas uma outra que a gente pode analisar aqui é o seu fenótipo, né? O cabelo liso, tonalidade da pele, o olho um pouco mais puxado, fazendo com que muitos defendam a teoria do Estreito de Bering, né? Em que você tem o povoamento da América através dos povos que vieram da Ásia. Entendeu? Beleza? O Estreito de Bering, ele defende essa teoria, que a América ela foi povoada primeiro pelos povos que viviam ali no que hoje a gente chama de Ásia, né? Dos povos asiáticos, tá? E, para finalizar, última pergunta. O que as imagens revelam sobre as culturas indígenas brasileiras? O que elas revelam para nós? Essa cultura, ela é de... Fala, Wagner, pode falar. É que... Peraí, esqueci. Tranquilo, de boa. Bem, já falaram já. É que eu queria finalizar essa parte de perguntas com isso. Já falaram. O que essas imagens revelam sobre a cultura indígena brasileira? O jeito que elas vivem, Certo, são iguais ou diferentes? iguais. São iguais? Pode perceber. Alguns costumes sim, outros não. Pode falar, Wagner, termina. Alguns costumes sim e outros não. Justo. Mas assim, essas imagens aqui mostram para nós, e aí elas têm esse objetivo, de mostrar para nós que essa cultura, ela é muito diversa. Ela é muito diferente. Perceba, você tem 2 imagens aqui em que as crianças elas estão com a cara pintada. Você tem aqui a foto da esquerda, que está embaixo na esquerda, a foto de 2013, a criança da etnia Carajá. Ela tem uma flor, ela tem um adereço diferente, ela tem uma flor. Já a primeira imagem, que está em cima da criança do Carajá, a criança da etnia Iquipeng, foto de 2016 Mato Grosso, a primeira, de cima à esquerda. Perceba que o adereço dela é só um colar. E isso tem uma grande representatividade, tem um impacto. Mostra para nós essa diversidade. Índio não é tudo igual. É isso que essa foto quer dizer para nós. Eles não são iguais. Eles são diferentes. E eles possuem modos de vida que são diferentes. Eles até podem viver, pela imagem aqui, professor, mas todo mundo vive na floresta. Beleza. A maioria das pessoas que você conhece vive na cidade. É todo mundo igual? Não. Não é. Não é porque todos os nativos, em sua maioria, mais ou menos, a gente vai tratar um pouco sobre isso, vive na floresta, então é todo mundo igual. Então quem vive na cidade é todo mundo igual. Não é. São diferentes. E aí a pergunta que eu faço, então, chegando a essa conclusão, acho que todo mundo concorda. Se alguém discordar, por favor, pode falar. Tudo bem? Levanta aí e fala, professor, não sei. Estou em dúvida. Tá? Pode comentar, mas pelas imagens, pelas roupas. Alguém estão com mais roupas,
alguns têm uma roupa mais colorida, enfim, são os adereços diferentes, então culturas diferentes. Ok, se eles são tão diferentes assim, então, já que eu estou afirmando isso para vocês, mudei de slide. Por que usamos a palavra índio? Porque se vimos diferenças entre as tribos, por que usamos um termo generalizando todos eles? Todo mundo entendeu minha pergunta? Você vê na foto que eles são diferentes, né? Mas o nome dado a eles generaliza todos. E por que isso? Por que usamos esse termo que generaliza? Quando é que surgiu esse termo? Porque, ó, volta lá nessa imagem e perceba o nome de cada tribo, ó. Iquipeng, Kaxinawá, Carajá, Kayapó. E aí chega e fala, não, mas isso aqui tudo é índio. Mas nem a palavra, a palavra, né, índio, tem alguma relação, sei lá, com alguma dessas outras. Iquipeng, Kaxinawá, Carajá, Kayapó. Alguém faz ideia por que tem essa generalização? Por que chamamos de índio? Fala, Natália. Porque é uma palavra que define os povos indígenas. É uma palavra que define os povos indígenas? Sim, verdade. Mas a questão é, essa definição veio de quem? Eu continuo com você, Natália. Você faz ideia de quem deu essa definição? Não, professor. Beleza. Deve ser uma pessoa que não mora entre os povos indígenas. Boa. Indiano, professor? Certeza. Uma pessoa da cidade, professor? Fala, Wagner. Uma pessoa da cidade. Não. E aí, Indiano, professor? indianos, olha, tem a ver com isso, mas não foram eles. Vamos lá e eu vou explicar para vocês a origem dessa palavra, né, desse termo índio. Quando é que surgiu, né? Vamos lá. Vocês conhecem quem é esse cara aqui? Alguém já viu essa imagem desse homem? Alguém faz ideia quem ele seja? Não. Esse homem se chama... não é muito famoso, vocês não conhecem. É um cara chamado Cristóvão Colombo. Colombo. Né, ninguém famoso, não é nada. Tá? Nada. É um cara aí X qualquer. Cristóvão Colombo foi ele o descobridor, né, entre aspas, aí, o descobridor, o que chegou primeiro, o europeu que chegou na América, o primeiro europeu que chegou aqui no que vai ser conhecido depois como América. E como foi que tudo isso aconteceu? Tem a ver aí que o Wagner falou sobre a Índia, tá? O que rolava lá no século XV, XVI, lá no século XV e XVI? O que acontecia? Fala, Victoria. Diga. Ou foi sem querer que levantou a mão? Professor, eu acho que é porque os indianos têm características de pessoas da Índia. Vamos ver. Não é isso. Seguindo, vou explicar o que é. O Cristóvão Colombo, ele foi chamado pelo rei da Espanha. Olha lá, né? O mapinha da Espanha. Ele foi chamado pelo rei da Espanha. Por quê? Porque o rei da Espanha, ele estava muito bravo. Ele estava preocupado. Preocupado em que seu reino continuasse rico ou que tivesse riquezas. Qual era a maior riqueza daquela época? Ouro? Prata? Diamantes? Não. A maior riqueza daquela época se chama especiarias. Produtos como pimenta, né? Pimenta do reino, pimenta branca, pimenta da Jamaica, cravo, canela, sal, açúcar, tipos de chá, café. Esses produtos, eles eram extremamente valorizados, portanto, caros. Quem tivesse posse desses produtos, senhoras e senhores, era garantido a eles um reino próspero, um reino com boas condições econômicas. Maravilha. E o que acontece? Portugal estava nessa briga. Pelo quê? Pela região em que você encontrava mais esses produtos. Onde você encontrava? Qual era a região que você encontrava esses produtos? A Índia, que nós conhecemos hoje, que está aqui a imagem. Está aí a rota portuguesa, né? Portugal, o Vasco da Gama, tá? Isso aí mesmo, o nome do time lá do Rio de Janeiro, em homenagem a esse navegador. Vasco da Gama fez a viagem, contornou o continente africano,
o famoso Cabo das Tormentas, que depois vai se transformar em Cabo da Boa Esperança, até chegar em Calicut, na Índia, certo? Então, os portugueses, eles conseguiram ter acesso às Índias, acesso a essas especiarias. E, ó, só para falar com vocês, acho que vocês devem lembrar um pouco do Fundo 1. Você podia falar, professor, por que eles não foram a pé? Porque seria muito mais caro. É isso mesmo. Era muito mais barato eu pegar uma caravela e ir até a Índia, pegar uma caravela, então, ir utilizar transporte marítimo do que transporte terrestre. Transporte marítimo é mais barato. Bem, essa rota, então, estava na mão de Portugal. E o rei da Espanha falou, caraca, meu, e agora, velho? O que eu faço? Eu tô ferrado, eu tô perdido, mano. Eu tô necessitando aí das especiarias. Chega Cristóvão Colombo e falou, rei, eu chegarei até a Índia. Aí o rei olhou pro Colombo e falou, mas como? Se contornar o continente africano tá na mão dos portugueses. Se eu botar aí um navio espanhol, eu tô ferrado. Meu navio vai ser afundado, Portugal vai afundar. E aí, qual foi a solução do Colombo para chegar às Índias, gente? Não foi a pé. Alguém sabe? Levante a mão aí, por favor. Alguém faz ideia qual foi a saída dele, encontrada por ele? Ele passou infiltrado, né, Fala, em Victória. Portugal. Calma. É para levantar a mão. Fala, Victória. Levantou primeiro. Ele pode ter dado a volta pelo Brasil para ir para a Índia. Ele não chegou no Brasil, mas ele ter dado a volta. Porque na época, já tinha comprovado já que a Terra ela era redonda, viu, gente? A Terra ela é redonda, tá bom? Beleza? E aí o que acontece? O que o Cristóvão Colombo falou? O que o Cristóvão Colombo fez a proposta, né? Falou, chegou para o rei e falou o seguinte, se os portugueses eles fazem um contorno pela África, eu vou então dar a volta ao mundo e chegar por aqui, né? Por essa região. Se eu der a volta, eu vou chegar aqui. Esse vai ser a rota escolhida para eu chegar à Índia. Só que nessa brincadeira, nessa ida, o que acontece? Onde Colombo chega? Colombo vai chegar no que a gente chama hoje de América, né? O Colombo ele vai acabar desembarcando hoje, que é conhecida como a ilha de Cuba, tá? Do país de Cuba. E quando ele chegou aqui, ele achou que ele estava na Índia. E aí vem o termo índio, tá? Esse termo que nós utilizamos para os povos que vivem aqui, esses indígenas, índio, é porque Colombo acreditou que aonde ele estava pisando era a Índia, mas na verdade não era. Depois de algum tempo navegando ao redor, né, pesquisando, né, fazendo expedições na região, percebeu que, isso aqui não é a Índia, isso aqui não é a África, isso aqui é outro local que nenhum europeu antes pisou. Por isso que vem o termo índio, tá? Porque Cristóvão Colombo e esses navegadores europeus acharam que eles estavam pisando na Índia. Tudo bem? Beleza? O professor dele morreu? Oi, alguém tem uma pergunta? Fala, Arthur. O Arthur estava com a mão levantada aqui. Ele morreu? Quem morreu? Cristóvão Colombo? Nessa expedição que ele fez? Não morreu na expedição. Aí ele volta, tá bom? E aí você tem o início desse povoamento, né? O início dessa colonização. Daí, turma, vamos lá, continuando. Pergunta: qual o problema de usar a palavra índio? Tem problema de usar? Problema, assim, tipo, nossa, eu estou fazendo um pecado. Não é, você não está fazendo pecado nenhum, você não vai... Ninguém, enfim, vai ser condenado por causa disso. Mas, qual que é o problema teórico, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês? Qual que é o problema de usar a palavra índio? Alguém percebe, tipo, esse equívoco no uso? Sim, professor. O fato de chamarem índio, mas só que eles não serem indianos, pode dizer.
Repete, Arthur. Repete aí, por favor. O fato deles se chamarem índios, mas eles não são indianos. Exato. E isso, você tem esse problema. É a mesma coisa eu chegar para você, Arthur, e começar a chamar você. Não, eu nem pergunto o seu nome. Eu falo, você é Machado. Né? Machado. Eu chamo o nome de Machado. Incomoda isso. Você fala, não, peraí, Machado? Não. Né? Você vai falar, é Arthur. Né? Aí eu falo, não, é Machado, é isso aí, todo mundo aqui é Machado. Tipo, não, cada um tem o seu nome. Então tá aí esse problema. Isso apresenta para nós uma evidência de uma ação etnocêntrica. Foi uma postura etnocêntrica? Sim, foi uma postura etnocêntrica. Sabe por que eu posso afirmar isso? Sabe por que é possível afirmar isso? Antes disso, o que significa etnocêntrico? Alguém lembra? O que é etnocentrismo, uma ação etnocêntrica? A gente falou isso lá na apostila número 1. Alguém lembra? Fala, Wagner. Etno vem de etnia e Calma, Arthur. Fala, Wagner. Wagner estava com a mão levantada. Era para responder a primeira. Ah, tá. Então, alguém gostaria de explicar? Alguém lembra? Ninguém lembra? Levanta a mãozinha aí. Só sei, professor, que é alguma coisa com etnia. Sim, é uma coisa sobre... Professor. Fala aí, Emily, depois o Pedro. Você tá falando de... Peraí. É você julgar a outra cultura e falar que a sua cultura é certa e a dos outros é errada. Exato, é isso mesmo. O que é etnia, né? Muito bem, Emily. O que é etnia? É um grupo de pessoas que possui as suas características. Tem a sua língua, tem o seu modo de vestir, tem a sua religião, né? Tem tudo isso. O que acontece? Eu posso dizer que os europeus tiveram uma postura etnocêntrica, né? Colocando a sua etnia como superior, porque eles chegaram aqui e começaram a nomear os povos que viviam aqui. Nem perguntaram o nome. Nem tentaram descobrir e ficaram por muito tempo aqui, né? Eles acabaram impondo a sua cultura, consideraram a religião deles um pecado, acabaram impondo o cristianismo. Então, você tem aí um problema, e é etnocêntrica a postura, porque você não se importa com o passado deles anterior à sua chegada. Nem com o nome eles se importaram. Não, é índio. E ficou. Quando você generaliza, isso aqui tudo é índio, mostra então que eu nem me preocupei, nem me interessei por tentar entender aquela cultura. Entender, não aderir, não pegar aquela cultura e colocar para mim. Claro, se você quiser. Mas quando eu generalizo, significa que eu não tenho um conhecimento aprofundado. Quando eu generalizo, quer dizer que eu nem me importo em tentar distinguir, em tentar ver diferenças. Não, é tudo igual. É tudo a mesma coisa, é isso aí. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, então bota aí roupa aí, bota o meu estilo de roupa, bota aí meu estilo de comida, meu estilo de ver Deus, religião e assim por diante. Fala, Wagner. Professor, então esse etnocentrismo aconteceu com todo mundo, né? Porque quando você vai num lugar que você... Tipo assim, eu sou do Brasil, vou pra América. Eu vou chamar a pessoa lá, não pelo nome, vou chamar a pessoa de americano. Então, só que você é americano, você sabe, né? Você mora na América também, né? Nos Estados Unidos. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Aí, quando você vai... Então, acontece muito isso. Quando você vai nos Estados Unidos, Canadá, o pessoal acha que, tipo, qual que é a capital do Brasil? É Buenos Aires. Tipo, oi? Não, a capital do Brasil é Brasília. Ou falam que aqui em São Paulo é cheio de floresta. Se você pegar no YouTube, né, estrangeiros falando sobre o Brasil, tem alguns que falam isso. Que aqui é tudo floresta amazônica. Tudo é floresta amazônica, tem um monte de bicho na rua, cobra, jacaré, e a capital é Buenos Aires. Então isso mostra uma falta de conhecimento, entendimento sobre nós aqui. E nós temos uma falta de compreensão e entendimento com os povos que estavam aqui antes dos nossos antepassados. Enfim, faltam 10 minutos, eu preciso ainda passar um vídeo para vocês. Vai lá para a página, tá claro? Espero que seja tudo tranquilo em relação a isso, tá bom? Os primeiros povoadores do Brasil. Abre na página 134 e 135, né? Nas duas faces aí da sua apostila. Abra aí, por favor. Tá?
Se você abrir, se você, né, olhar, esses são os 3 tipos de povoamento de tipos de povoamentos que aconteceram no Brasil. Você teve os caçadores-coletores, lembram que são os nômades? Lembra? Caça, caça, pega, pega, come, come, come. Os sambaqueiros e os agricultores, tá? Sobre os registros desses povos, desses primeiros povoadores, eu vou trazer para vocês um vídeo, tudo bem? Que vai tratar esse tema com vocês. Espera aí, interromper o compartilhamento. Cadê? Ô professor, por que os índios ficaram tão agressivos depois? Como que é? Alguns índios. Por que alguns índios ficaram mais agressivos? Então, ficaram mais agressivos porque quando os europeus eles chegaram aqui, eles roubaram as mulheres, roubaram os filhos, fizeram vários povos de escravos, escravizaram. Então, gerou essa agressão, gerou essa atitude. Não foi algo gratuito. Bora lá. Estão vendo aqui a imagem aqui do YouTube? Sim? Sim, né? Gente, manda um joinha. Sim, professor. Maravilha. Então, sim, bora sim. lá. Na região do Parque Nacional Serra da Capivara, os principais sítios que são encontrados são os abrigos em cultura silvestre, ou seja, são as áreas protegidas, né? Algumas dessas cenas a gente conhece e a gente trabalha com a questão do tema, da cena e da técnica que foi utilizada para realizar as pinturas. Normalmente, as pinturas que mais chamam a atenção na região da Serra da Capivara são aquelas que têm cenas que têm temas, que estão contando alguma história, né, que fazem parte do sistema de comunicação. Quando tem uma cena de caça, quando tem uma cena de ritual, né, vários homenzinhos, né, embaixo da árvore, quando tem uma cena de dança, quando tem esse tipo de cenas que parecem ter movimento, que juntam, né, vários desenhos, né, vários grafismos, essas são as cenas que mais chamam a atenção na Serra da Capivara. Em 1963, eu trabalhava na Universidade de São Paulo, hoje no Pinambeira, acho que é o melhor. Uma pessoa que veio visitar me disse, lá perto da minha cidade, no sul do Piauí, também tem esses desenhos de índios, como estão as fotografias. Depois, então, veio 64, eu tive que ir embora para a França, mas aquelas pinturas ficaram na minha cabeça. Eu vim em 1973 com os meus alunos da França, eu vim aqui para o Piauí e ficamos aqui 2 meses. E nesses 2 meses nós já descobrimos mais de 100 sítios por pinturas. Inclusive, algumas pessoas diziam, mas quem que a senhora se importa com esse desenho daqueles bichos pelados do lado por aqui? Porque tem hoje nós temos mais de 400 sítios com pinturas, tudo isso precisa ficar planejando. Os bichos pelados que andavam por aqui fizeram coisas muito bonitas. A região da Serra da Capivara, no meu ponto de vista, é um paraíso arqueológico.
Mas existem outros locais muito importantes em termos de arqueologia no Brasil. A região da Serra da Capivara, ela é de extrema importância pela quantidade de sítios, pelos tipos de vestígios, pela possibilidade de se continuar pesquisando quando os grupos humanos chegaram na América. Em 73, a gente comecei a fazer escavação, mas o resultado da datação foi comunicado que havia 58 mil anos. Então, fui ao laboratório e disse: olha, vocês devem ter misturado as minhas amostras todas, que não é que ela não pode ter 58 mil anos. Aí, o diretor do laboratório disse: tem que ir lá e mostrar. Saber sobre o povoamento das Américas, até se descobrir, né, ocupações humanas antigas aqui na região da Serra da Capivara, os grupos humanos teriam saído da Ásia, né, teriam atravessado o Estreito Ibérico no período em que estava mais frio e a água congelou, e que esses grupos humanos teriam se deslocado caminhando até a América. E os sítios mais antigos estariam, então, na região da América do Norte. Mas a gente acha que não foi o único período, nem uma única volta, um único caminho. A importância da Serra da Capivara é que é uma região extremamente rica do ponto de vista do meio ambiente. Lá no Alto do Planalto, na floresta amazônica, e aqui na planície da Atlântica. Dois biomas muito diversificados e muito ricos com fauna, flora diferente. Então, esses povos africanos que chegaram aqui se instalaram aqui na região e não precisaram mais sair daqui, porque tinha muita comida, tinha os abrigos, água, todo o necessário para eles viverem. Eles viviam sim bem na região, tanto como diz a doutora Inês, que sobrava tempo para realizar as culturas. Isso é importante para preservar esses dois tipos de patrimônio, tanto o ambiental quanto o arqueológico. Compartilhar. Então, turma, eu acho que é bem interessante esse vídeo, as informações que oferecem para nós, porque todo mundo conseguiu ouvir, todo mundo deu? Deu? Maravilha. Eu não, professor. Não entendi muito bem. Tá, eu posso colocar o link, vou colocar o link então no chat para você então ver depois, tudo bem? Para você conseguir. O chat está desativado por você. Foi? Nossa. O chat está desativado por você. Nossa, não sabia disso. Ó, tá aí. Mandei lá, viram ou não? Ó, todos. Tá lá. Beleza. E aí, informações que eu gostaria de colocar, de dar para vocês, né? É interessante aquela ideia do tempo livre, né? Quando eu tenho uma civilização que consegue ter alimento, consegue ter sustento, eu tenho tempo livre para fazer rituais, para fazer aqueles desenhos, a famosa pintura rupestre. Aqui você tem um tipo de civilização que são os sambaqueiros. O Zoom vai te cortar. Eu sei, que eles jogavam aqui o restante, né, dos seus alimentos, e isso é uma forma de eu saber pesquisar as informações sobre esse povo. Na próxima aula eu continuo e eu gostaria de deixar essas perguntas, tá? Por que estudar a cultura indígena? O que é importante nessa cultura e qual a diferença deles para nós? Eu quero responder todas elas na próxima aula. Para que estudar esses povos? Essa é a dúvida. Tudo bem? Beijo, até semana que vem. Vai ser que horas a próxima aula, professor? Como as outras semanas. Igual. Ah, tá. Tá bom? É isso.